Mas como é que você destrava o PH? Como é que você aprende com o que você observa? Perfeito. Bom, pessoal, boa noite. Agradeço aí o convite. Um grande prazer estar aqui participando e falando aí para todos vocês. E vamos lá, vamos compartilhar um pouco aqui dos aprendizados, dar um overview aqui sobre tudo isso desde 2019. Desde 2019 eu trabalho... as coisas acontecem ao vivo na vida, né? Espera aí, só um segundo. É só para mostrar que não é gravado, Acontece. né? Na hora acontece, mas vamos lá. Vamos falar desde 2019 trabalhando aí com pós-mortem RCA, então tem algumas coisas aí que a gente aprendeu e dá para a gente compartilhar legal aqui com todo mundo que serve como os aprendizados. Então, bom, o ponto é esse, né? Quando a gente fala de pós-mortem, e eu vou tentar aqui seguir a linha do Astolfo aqui, concordo bastante nessa questão da gente trazer os termos para português. Pós-mortem, ele vem de uma palavra que é um exame que é feito após o óbito no cadáver para determinar a causa da morte, tá? Inclusive, nunca procurem no Google a palavra pós-mortem imagem, se vocês não gostar, não faça, estou dando a dica. Mas, basicamente, o pós-mortem, ele serve para a gente aprender com nossos erros e evitar reincidências, tá? Assim, está naquele momento em que o problema já aconteceu. Então, o ponto é, já aconteceu, já tivemos impacto, vamos aprender com isso e evitar que ele ocorra novamente. A melhor tradução que eu posso fazer é esse significado. E o pós-mortem ele vem com alguns diferenciais, né? O principal dele é a gente é o que a gente chama de cultura sem culpa, ou cultura blameless, né? Que a gente isola os fatos das pessoas. Então, quando a gente está tratando, como a gente está falando de um problema, quando a gente está tratando ali, descrevendo ele, ali descrevendo o que aconteceu, né? Escrevendo os planos de ação para evitar sua reincidência, a gente isola os fatos das pessoas. Então, a gente não cita os envolvidos. Exatamente para você ter liberdade para tratar sobre o problema. E essa questão da cultura sem culpa, né, ou de não apontar dedos, ou cultura blameless, como é o termo, o blameless culture, que é o termo original, ele teve origem na aviação e na saúde, né, onde ali erros têm aí impactos muito grandes, e a abordagem que é feita é sempre nesse sentido de aprendizado. E, bom, passando esse primeiro diferencial de blameless, né, de cultura sem culpa, a segunda diferença grande que o pós-mortem traz em relação a um processo de correção de problema é de compartilhamento de aprendizado. A gente vê várias empresas aí, inclusive, compartilhando pós-mortems públicos. Lembro de um caso que com certeza todo mundo foi afetado, foi em 4 de outubro do ano passado, que teve o outage do Facebook, né, do Meta, que saiu fora do ar do Facebook, o Messenger, o Instagram, saiu um monte de coisa fora do ar. E existe pós-mortem público sobre isso, tratando ali e explicando ali o que aconteceu. E quando você compartilha esse aprendizado, não citando os envolvidos, você dá a oportunidade das pessoas não caírem naquele mesmo erro novamente. Além de você tomar os seus planos de ação para remediar, que aquilo não aconteça novamente, quando você compartilha isso, você permite que outra empresa ou outro time que está na sua área de negócio, ou mesmo dentro da sua própria empresa, leia aquilo. Isso aqui pode acontecer comigo, eu também uso essa biblioteca, vou aplicar a mesma correção. Esse é o segundo grande diferencial do pós-mortem. Porque, em suma, é isso, né? A gente aprende que nossos erros evitar incidência. É um processo de correção de problema em causa raiz. Não passa muito além disso, assim, né? Tem várias descrições por aí, mas em sua essência, ele é isso. E muitas empresas aí trazem portais públicos para a publicação disso, né? Azure tem, a própria Google, a AWS tem o Post-Event Summaries, Netflix, o Meta, o GitLab, tem bastante gente aí que compartilha esses conteúdos. Deixa eu fazer uma pergunta. Como assim, né? Pô, então é fácil, né? Pô, é super sossegado, né? É só chegar e fazer. A partir de hoje, não tem mais como apontar dedo para ninguém tem mais culpa, e é só executar, né? É só tipo um decreto. É um pouquinho mais complicado, né? Opa, certo. E isso me lembra, Ricardo, uma pesquisa da Forrester Research, que eles pegaram várias empresas que aplicavam as práticas de SRE do Google e mediram ali o quanto de mudança era necessário para aplicar aquelas práticas dentro de outras empresas, né? E 46% você não tinha grandes mudanças para serem feitas, né? E pós-mortem se inclui nesses 46%, você não precisa de uma tecnologia específica para aplicar pós-mortem, você não precisa aplicar uma mudança de plataforma, ele é uma mudança de cultura. E isso traz outros desafios que são esses que a gente
vai muito em linha aí da sua pergunta. Né? E cultura são pessoas, não muda muito além disso. Então, o que vai acontecer? Deixa eu te fazer uma pergunta só complementar, tá? São dois aspectos de post-mortem que eu sempre fiquei curioso, tá? Um aspecto importante é, assim, eu acho que uma cultura sem culpa, né? E você de fato conseguir aprender, ele precisa de muito suporte da liderança, tá? Não funciona, tem muita coisa que funciona que vai, é tipo ebulição, né? Ele vai de baixo para cima e vira verdade. Mas assim, essa parte especificamente, a liderança tem que encontrar formas de replicar essa mensagem, exercitar isso o tempo inteiro, né? Eu acho que esse é um aspecto que eu acho que tem pouca dúvida, né, com relação a isso daqui. Mas uma coisa que eu tenho dúvida é se fica bom com o tempo, como quase tudo na vida, tá? Então fazer o exercício de post-mortem, ele requer prática. Você precisa o tempo inteiro fazer isso daqui. E aí, se você tiver alguma recomendação, principalmente quem está entrando nessa, tá? Porque assim, você tem que fazer isso daqui de forma recorrente. O primeiro não vai ser bom, e eu acho que tem algumas coisas que a gente não percebe, né? Mas a própria linguagem, o próprio vocabulário, a gente termina utilizando algumas palavras que remetem à culpa. E você não muda as pessoas do dia para a noite, né? Você não consegue mudar você mesmo, né? Do dia para a noite, né? Você tem alguma receita de dizer assim, ó, cara, você vai começar a fazer isso aqui, faz todos. Ou tipo assim, faz só alguns para os críticos. Faz para tudo, entendeu? Isso toma um tempo, né? Só que você precisa, se quer melhorar, você tem que dedicar tempo a isso, né? Perfeitamente, Ricardo. Nessa linha, tem ali algumas dicas que eu posso compartilhar, né? Primeiro, esse ponto que você comentou, assim, a sua gestão executiva tem que patrocinar isso. Você fazer um processo de pós-mortem rodar legal, ele custa um orçamento. Você vai precisar de horas dedicadas para aquilo. É um processo de investigação de causa raiz. Você vai ter que chegar ali realmente na causa do problema e principalmente escrever planos e conseguir executar os planos para executar esses planos. Então, demanda ali uma escrita, né? Demanda ali um investimento. Então, assim, a tua gestão tem que patrocinar isso. Isso é o básico. Valor e aderência para o time que aplica, né? Assim, valor a gente sabe, assim, são as questões da gente resolver o problema em causa raiz, beleza, tratar isso de forma blenda e compartilhar os aprendizados. Mas a aderência ao time é algo muito importante. Porque você pode ter um processo de pós-morte que funciona para o time vizinho não funciona. O caminho aí é o quê? Tem um processo que comece leve, comece o mais básico possível. Bem na linha do que o Grandes comentou no nosso encontro passado, faça da maneira como você consegue, né? Depois você vai aprimorando, são interações. E essa questão de definir critérios claros para a gente disparar a necessidade aí de um pós-mortem é importantíssimo, porque ele tem um custo inerente de você fazer pós-mortem. Não existe como você fazer pós-mortem para tudo que dá errado na sua plataforma. E tem uma frase que eu gosto bastante, que vem diretamente do livro, que ela diz o seguinte, né? Um pós-mortem criado e não revisado poderia nem ter existido. Na verdade, é melhor que não tivesse nem existido, porque senão você já cai numa situação que eu vi acontecer, ao vivo, presenciei. Você escreve um pós-mortem, foi investido ali todo um diagnóstico através dos planos de ação, como resolver aquilo, e os planos de ação não foram feitos. E aí, o que você tem? Em um curto período de tempo, teve a recorrência do mesmo incidente, pelo mesmo problema, e aí sim foi priorizado. Mas a ideia é que, se você faz um pós-mortem, ele tem que ser revisado. O ideal é que você tenha um fórum de revisão de acompanhamento desses planos de ação. Primeiro, para dar ali a cadência naqueles planos e realmente garantir que eles sejam resolvidos. E também para até servir como divulgação dos aprendizados. Então, tem aí duas funções em uma. E escrever pós-mortem não é algo simples também. Além de exigir uma questão de tempo, também exige uma questão de você conseguir fazer isso de forma rápida. Porque o que acontece? Tem dois momentos principais aí na prática pós-mortem: a escrita e a resolução dos planos de ação. A escrita não pode demorar. Eu vou lembrar muito bem do incidente que aconteceu comigo na terça-feira de carnaval que me acionaram. Lembro, até essa semana eu estou lembrando bem. Mas se eu escrever ele na quarta-feira, eu vou lembrar melhor ainda. Se eu escrever na quarta-feira de cinza logo depois. Se me perguntarem daqui a um mês para escrever esse pós-mortem, eu não vou lembrar de nada. Quiçá se eu tiver logo. E aí a coisa começa a se perder. O que é o resultado disso, se você não escreve pós-mortem? Possível recorrência de incidente. Então, esse é o primeiro momento. Assim, a escrita ela não pode esperar. Aconteceu o problema, trigou o pós-mortem, né? Caiu no seu critério de pós-mortem, escreva o pós-mortem o mais rápido possível. E o próximo passo, que é o segundo momento, é a execução dos planos de ação. Dependendo da criticidade, o ideal, né? O ideal é que eles sejam resolvidos o mais rápido possível, mas a gente sabe que um time de tecnologia tem várias priorizações. E, às vezes, esses planos de ação,
ou por uma questão de priorização, por uma questão de complexidade também, eles dependem de decisões de priorização, dependem de serem feitos, né, de serem priorizados. O Blameless ajuda muito nesse momento, porque quando você chega nesse ponto, você precisa ter apoio da sua gestão e falar do problema sem citar as pessoas, dá muita liberdade para você falar com a alta gestão, com o executivo. Mas também é necessário você olhar para aquilo e falar, putz, se isso aqui acontecer de novo, quais são os impactos? Então, esses dois momentos aí são chaves.